Bom dia, investidores. Espero que esteja tudo bem com vocês. 1h30, horário de Brasília. Hoje, dia 28/1/2025, Paulo Marques falando com vocês. Vamos aqui a mais alguns comentários. Vamos ver o que a gente tem de bom hoje para o mercado, né? O mercado que está na prévia da super reunião de quarta-feira, né? Vamos ter o Fed amanhã, né? E vamos ter o Banco Central do Brasil. Então, a gente vai ter duas decisões de taxa, né? Até então, né, lá nos Estados Unidos, a decisão de taxa é que se mantém ali, tá? 4,5%, o Fed, tá? Não tem alteração. Nós estamos tendo aí uma alta um pouco aí de alguns bens utilizados para consumo lá nos Estados Unidos. E amanhã também sai o relatório de estoque de petróleo e de gasolina. Lembrando que a gasolina no mercado internacional está caindo e no Brasil nós vamos ter aumento de gasolina no mês que vem, tá? A partir de fevereiro nós vamos ter mais uma alta na gasolina, lembrando que já tem lugares no Brasil que a gasolina já é R$ 10 o litro, tá? Amanhã nós vamos ter decisão de taxa de juros aqui no Brasil, primeira decisão com o Galípolo como presidente do Banco Central, tá? Taxa de juros no Brasil 12,25, o mercado já espera que venha uma alta, né? Tem muitos analistas aí precificando uma alta de 1%, tá? Uma alta de 1% que encareceria automaticamente os empréstimos e financiamentos imobiliários, né? E para você que é investidor de renda fixa, né? Melhoraria ainda mais a tua rentabilidade. Se você é investidor de tesouro direto, você seria prejudicado, né? E essa mudança que nós temos tendo aí de alta de juros e alta de inflação, né? O Brasil, que já supera a meta de inflação de 3%, já está 4,83%, e final do ano pode chegar a 5 e ano que vem 5,50, né? Isso tem prejudicado os investidores que operam tesouro direto. Se você é investidor que opera tesouro direto e não tem capacidade ou não tem a vontade de levar o seu título até o final do vencimento do tesouro, cuidado, você pode ser impactado, né, com uma coisa chamada marcação na curva e perder dinheiro com o seu título do tesouro, tá? Exemplo disso, nós observamos que no mês de dezembro, né, os ativos de previdência, né, conservadores de renda fixa, crédito privado e multimercado no mês de dezembro tiveram uma queda, enquanto o CDI pagou aí 0,87, 0,93, desculpa, né, teve fundo aí pagando 0,80, 0,83, 0,95, bem abaixo do CDI, por conta desses descasamentos da taxa de juros e da alta de inflação em relação aos ativos do Tesouro comprados em anos anteriores, tá? Então, se você pensa aí que você não perde dinheiro com o Tesouro Direto, sinto lhe informar, todo investimento tem três riscos: mercado, crédito e liquidez. O Tesouro, o risco mais baixo dele, né, é o risco de calote, que é o de crédito, mas mercado e liquidez ele tem, tá? Então, acompanhe isso. Se você tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente vai esclarecer isso direitinho para vocês, tá? Então, amanhã, primeira decisão de juros aqui no Brasil. Isso é algo relevante. O mercado está apreensivo, o mercado está tão apreensivo que a bolsa hoje está caindo. Nós estamos aqui com a bolsa caindo para 124.016 e o índice Bovespa Real Time já está em 123.998, queda de 0,69, né? Hoje a Petro paralisada com queda de 0,62, Vale caindo 2%, negociada a 52,80, Petro 36,95, Bradesco também caindo, né? Bradesco a gente tem ali a 11,55, Sabesp R$ 95,54. Nós temos ali também caindo o Banco do Brasil 27,40, o mercado ansioso, né, pelas decisões de taxa de juros aqui no Brasil, mas lá fora, nos Estados Unidos, nós tivemos uma recuperação, tá? As bolsas americanas caíram muito forte ontem, principalmente Nasdaq, caiu 1,19. Hoje nós temos a Nasdaq recuperando aí 0,89, né, de alta, a bolsa de tecnologia subindo, Dow Jones subindo 0,12, SP500 subindo 0,42, né? A Europa aí meio que positivo, né? Mais positivo do que negativo. Nós lembrando que a gente teve o discurso da Christine Lagarde ontem e hoje, terça-feira, né, a gente ainda continua com alguns discursos da Christine Lagarde. A gente também tem dados de inflação que vai ser na Austrália. Hoje a gente tem aqui nos Estados Unidos o índice de confiança do consumidor que veio bem abaixo, né? A prévia era de 109 pontos, veio 104 pontos, né?
consumidor um pouco mais retraído nos Estados Unidos. E à noite, às 7h50, horário de Brasília, nós vamos ter um encontro de política monetária do Banco Central japonês, também, né, vai ter uma decisão de juros em breve, né? Então nós temos muita coisa para acontecer, lembrando que amanhã é a nossa super quarta, né? Sobre as commodities, né, nós temos lá novamente mais uma queda ali no petróleo, no Brent, né? Petróleo caindo para $77 o barril, queda de 0,06, né? E a gasolina no mercado internacional, uma leve alta de 0,32, gasolina negociada a $2,03. A gasolina dessa semana tem 2,38% de queda. No mês ela subiu 4, aí no ano, no ano ela está 1,14 positivo, nos 12 meses 18,44. Gasolina tentando se recuperar. O Brasil vai ter uma alta agora no preço da gasolina, do diesel e do álcool a partir de fevereiro. Ontem ele, né, o Gold teve uma queda, hoje o Gold sobe, né, com preocupações sobre fisco de alguns países, política fiscal e guerra, o Gold sobe, e também preocupações com a taxação. Estados Unidos que ameaçou, né, não sei se vocês estão sabendo, Estados Unidos ameaçou taxar o Brasil porque o nosso queridíssimo presidente não consegue fechar a boca e ele está cada vez mais peitando os Estados Unidos e o Trump, né? Já prometeu levar até essas situações, né, contra os Estados Unidos ao palanque internacional. Isso está gerando um ruído entre o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos ameaçou taxar o Brasil em 20%, né? O Trump também teve um problema ali na Colômbia, né? Esse problema retornou, né? Eles sentaram e ele suspendeu a taxação, mas é certo de ter taxação no México, Canadá e China. China ontem deu uma queda de braço, ela deu uma rasteira muito forte nos Estados Unidos, né? Criando seu novo serviço de inteligência, né? Inteligência artificial, essa nova empresa que basicamente, né, afetou e muito a Nvidia. Nvidia, só para vocês terem uma ideia, a Nvidia, que é a ação que praticamente mantém o Nasdaq, ontem ela teve uma queda de 465 bilhões de dólares, tá? A DeepSeek, né, que é a empresa chinesa, né, que vem, né, com todo esse poder, né, para ser uma AI mais barata, né, e inclusive ser melhor do que o ChatGPT e até mesmo a inteligência artificial que nós temos dentro dos chips da Nvidia, ela vem aí, né, peitando os mercados, derrubou a bolsa americana ontem. A Nvidia caiu muito forte, foi 19%, né, perdeu 465 bilhões de dólares em preço de mercado e se despontou como uma gigante da tecnologia em 2 dias, tá? Então nós temos aí essa situação. E hoje, né, o Ibovespa, né, caindo basicamente, né, também com essa repercussão dessa empresa chinesa, né, depois de nós termos aí uma alta muito forte, né, nesses dias, né, relacionados à Bolsa Americana. Então o Bovespa está sofrendo ainda com essa situação, tá? No Brasil, a tendência é nós ficarmos com 13,25% de taxa de juros e nós vamos ter hoje, tá, uma reunião com o presidente Lula, até com 2 setores. Ele vai se reunir primeiramente com o setor de incorporadoras imobiliárias, que ele quer saber diminuir o custo, né, e fortalecer o mercado da construção civil, e ele tem uma reunião também, principalmente com o pessoal que é varejista e atacadista, para tentar descobrir como reduzir os preços de alimentos, né, enfrentar os gargalos que esses setores enfrentam, tá? Então, essa é uma situação que está difícil para o Brasil. Alimentos têm despontado muito, né? A gente tem visto o IPCA cada vez mais alto e o IPCA tem sido um desafio, né? Principalmente puxado por energia, alimentos, vestuário e moradia. Então, sem mais, senhores, nós vamos encerrando por aqui. Qualquer coisa a gente fica à disposição. Amanhã eu volto com mais. Lembrando que o dólar hoje bate 5,87, né? O dólar tem um outro recuo, né? Hoje caindo dólar e Ibovespa, né? O mercado demonstrando incertezas.